as nossas crianças, podem acompanhar os professores. E antes de compartilhar a palavra nessa noite, eu queria pedir aqui o pastor José Inácio, deixar uma palavra de salvação da igreja. Desde já agradecer a ilustre visita, sua família e os demais que nos visitam esta noite. Sejam muito bem-vindos, em nome de Jesus. Boa noite, amados. Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja em cada coração, amém? Quero dizer para os irmãos que é um privilégio para mim estar aqui nesta noite em nome de Jesus. Pastor Luiz, um grande amigo, em nome de Deus. Já tive a vontade de estar aqui algumas vezes, mas não houve a oportunidade. Mas aprove o Senhor hoje. Aprove o Senhor hoje. Nós estamos aqui juntos para cultuar o Senhor. E eu louvo a Deus pela vida da igreja, vida do pastor, e ver alguns vossos amigos aqui nesta noite. E sei que eu estou em casa, amém? Eu estou na casa do Pai, eu sei que eu estou em casa. Glória a Deus. A palavra vai dizer para nós no Salmo 133: eu estou bom, e quão suave é que os irmãos possam viver em união. Isso é bom demais. Estarmos na casa do Senhor, podendo compartilhar da palavra do Senhor, adorando ao Senhor, glorificando ao Senhor e saindo daqui edificados essa noite. Eu tenho certeza que a palavra vai nos edificar. A palavra diz, Salmo 127, que se o Senhor ele edificar a casa, porque diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que a edificam. E se o Senhor não guardar uma cidade, em vão vigiam as sentinelas. Inútil é levantar de madrugada, comer o pão que penosamente nós ganhamos, porque aos amados do Senhor, enquanto eles dormem, o Senhor vai providenciando o pão. Essa palavra corrobora com Mateus capítulo 6, quando ele diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas nos serão acrescentadas. Porque, na verdade, todos os gentios procuram tudo isso: o que vestiremos, o que comeremos, o que faremos, como faremos. Mas, meus amados do Senhor, nós temos tanta certeza, tanta convicção, que o nosso Deus ele não dorme, ele não cochila, ele trabalha o tempo todo a nosso favor. Nós temos tanta certeza, tanta fé, tanta convicção, que nós sabemos que o dia de amanhã o Senhor já providenciou para nós. Amém? Então, essa é a palavra que eu gostaria de deixar para a igreja, que os irmãos possam estar confiados no Senhor, que Ele é o nosso guarda verdadeiro, que Ele está edificando a nossa casa. E se Ele não edificar a nossa casa, não adianta trabalharmos 3, 4 vezes mais, porque se o Senhor edificar nossa casa, verdadeiramente teremos uma casa edificada, teremos uma casa com felicidade, teremos uma casa com paz, teremos uma casa com alegria, teremos uma casa cheia do Espírito Santo. Se o Senhor edificar nossa casa, nós teremos uma casa repleta de amor do Senhor. Se nós tivermos a nossa cidade guardada pelo Senhor, nós teremos a maior segurança, muito melhor que a segurança pública, porque o Senhor, Ele guarda verdadeiramente os seus. Glória a Deus. E não se preocupe com o dia de amanhã. Não tenha aquela preocupação que todos têm, a ansiedade, a depressão, aquilo que vem, porque eu não sei o que farei, como farei, de que maneira farei. Porque na verdade, o seu dia de amanhã já foi escrito pelo Senhor. O salmista Davi, para mim encerrar a palavra, ele vai dizer no Salmo 139 que todos os nossos dias foram contados pelo Senhor. E não existe um dia sequer na sua vida que Deus não saiba dele. Então, Deus que te trouxe até aqui, Ele é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele tem a fazer na sua vida, nas nossas vidas. Basta que nós entreguemos e deixamos Ele fazer verdadeiramente. Ele edificar nossa casa, Ele edificar nossa vida, Ele edificar na sua palavra. Amém? Que Deus abençoe os irmãos, Deus abençoe o pastor Luiz, Deus abençoe a igreja Nova Aliança, que vocês possam estar sempre edificados nessa palavra do Senhor. Estou aqui com minha esposa, a Ivânia, meus filhos, a Karen, o Nicolas, o Brian, e para nós essa noite é um privilégio poder estar aqui adorando o Senhor e ouvindo a palavra do Senhor nessa noite em nome de Jesus. Amém? Obrigado, pastor. Deus abençoe em nome de Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Eu quero te convidar a abrir comigo a sua Bíblia, o Salmo de número 92. Salmo número 92, nós leremos versículos de 12 a 15. Todos encontraram? Se você pudesse colocar de pé.
assim a palavra do Senhor: o justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. Plantados na casa do Senhor, florescerão os atos da casa do Senhor, do nosso Deus. Na velhice darão ainda frutos, serão cheios de seiva e de verdor, para anunciar que o Senhor é reto. Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Pai, nós te louvamos, te agradecemos pelo privilégio que nós temos de estar na tua casa, de poder te louvar, exaltar, bendizer o teu santo nome, pela palavra já ministrada no nosso coração através da vida do teu servo. Senhor, neste momento eu te peço, Espírito Santo, vem ministrar ao nosso coração. Vem, Senhor, falar conosco. Vem, ó Deus, trazer a tua palavra, a tua instrução, a tua direção. E, ó Deus, que essa palavra traga ao nosso coração, ó Deus, um despertamento, ó Deus, para o tempo que nós vivemos, para que possamos, ó Deus, crescer na graça e no conhecimento do Senhor, ó Deus, e sermos despertados a ser instrumento nas tuas mãos. Nós oramos nessa noite, pedimos, Espírito Santo, completa no nosso coração a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se sentar. Se eu tivesse dado um título a essa mensagem dessa noite, seria necessidade de crescimento espiritual. Nós temos vivido, irmãos, um tempo em que as pessoas têm se acomodado, as pessoas têm estado na igreja, muitas das vezes à procura de benefícios, à procura de resultados imediatos para a sua vida, para o seu dia a dia, para a sua saúde, para a sua prosperidade. As pessoas têm estado muitas das vezes na igreja tendo uma visão distorcida a respeito do que é prosperidade. Elas acham que prosperidade é simplesmente abundância de dinheiro. Na verdade, prosperidade é muito mais do que isso. Prosperidade é ausência de necessidade, é a presença do Senhor na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, trazendo edificação, trazendo harmonia, trazendo amor. Nós vemos muitas das vezes pessoas que estão aí, que têm grande quantia de dinheiro nas contas, mas que são infelizes, amarguradas, desesperadas. Pessoas que mesmo tendo milhões, talvez bilhões nas suas contas, procuram tirar da própria vida, porque não conseguem alcançar e sentir essa paz, esse refrigério, esse descanso, não conseguem experimentar essa prosperidade que o Senhor tem para nós. Mas nós precisamos entender que nós precisamos ter os nossos olhos voltados para aquilo que o Senhor tem chamado para viver, não voltados para aquilo que é material, mas voltados para aquilo que é eterno, tendo os nossos olhos fixos no autor e consumador da nossa fé, e sabendo que Ele tem um caminho, Ele tem um projeto, Ele tem um propósito na nossa vida. E para isso, para alcançar esse propósito, eu preciso crescer, eu preciso amadurecer. Primeira pergunta que eu quero deixar para os nossos corações nessa noite: nós temos crescido na presença do Senhor? Eu queria que você fizesse essa pergunta para você nessa noite. Eu tenho crescido, Senhor, na tua presença? Ou eu tenho estado estagnado, estacionado, e da mesma forma que eu entrei há alguns anos atrás na casa do Senhor, eu tenho permanecido, eu não tenho alcançado o crescimento, eu não tenho alcançado o amadurecimento, eu tenho sido guiado por quê, Senhor? Eu tenho sido guiado pela tua palavra, eu tenho sido guiado pelos teus sentimentos, pelas minhas emoções. Porque o texto que nós lemos, irmãos, ele fala que o justo florescerá como a palmeira e crescerá como o cedro no Líbano. Se eu fui alcançado, lavado e remido no sangue de Jesus, fui justificado por esse sangue, o Senhor quer que eu entenda que não é simplesmente que eu venha para estar na presença dEle, mas que eu preciso entender que existe um caminho, existe um caminhar, um andar na presença dEle, e que é de glória em glória, de fé em fé, de vitória em vitória. Eu não posso me acomodar e estar estacionado dizendo: não, eu estou salvo, o Senhor me alcançou, está bom demais para mim. Não é esse o propósito de Deus. Não é esse o alvo de Deus para mim, para você. Não é o alvo de Deus que eu simplesmente venha à igreja nos dias de culto. Não é o alvo de Deus para a minha vida, para a sua vida, que eu me acostume a estar na casa do Senhor, que eu aprenda a cantar os cânticos e que eu venha aos cultos e volte para casa da mesma forma que eu vim. O Senhor quer que eu entenda que existe uma necessidade, porque o texto nos diz que o justo crescerá, florescerá e frutificará.
E se eu não entender essa verdade na minha vida, que eu preciso crescer, eu vou estar estacionado, vou estar parado. E o problema, irmãos, é que eu vou me tornar um crente frustrado. Porque não há alegria, não há contentamento, não há novas descobertas, não há algo novo a experimentar do Senhor. Parece que eu vim e fui encontrado pelo Senhor, houve o primeiro amor, o primeiro momento, e houve alegria, houve contentamento na minha alma, eu transbordei de alegria, mas a partir daí começa uma caminhada fria, apática, distante, e esse amor, esse calor, esse primeiro amor vai se esfriando e vai morrendo, e eu vou ficando raquítico, doente. Porque o projeto de Deus não é que eu permaneça da forma que eu fui alcançado. Às vezes as pessoas confundem quando se diz para que venha como está, como permaneça como está. Eu não fui chamado para permanecer como eu estava, porque se fosse para permanecer como estava, qual o entendimento, qual a razão para vir ao Senhor? A palavra de Deus diz que todos vocês estáis cansados, sobrecarregados, vinde a mim, e eu vos aliviarei. Então existe algo que eu venho na presença do Senhor, eu venho quando estou cansado, abatido, desanimado, entristecido, angustiado, passando por lutas, mas quando eu me encontro no Senhor, existe um caminhar na presença dEle que começa a transformar a minha vida, começa a me transformar por dentro, começa a produzir algo na minha vida que até então não existia. Agora, como que eu alcanço isso? Como eu alcanço esse crescimento? Nós temos aqui várias crianças. Algumas crianças que nós vimos nascer aqui no decorrer da história da igreja. Outras que vieram congregar conosco, e hoje crianças que nos visitam. Eu te pergunto, se essas crianças estivessem hoje, com a idade que elas estão, com o mesmo tamanho, o mesmo peso, do dia que elas nasceram, você que é pai, você estaria com o seu coração em paz? Meses, anos depois de ele ter nascido, ele continuou com 3,650 e poucos centímetros, e você como pai está totalmente satisfeito, porque é assim que funciona? Não. Qualquer pai que está aqui nessa noite, qualquer mãe que está aqui nessa noite, se um filho nascer em sua casa, ou quando seus filhos nasceram, se eles tivessem permanecido magrinhos, pequenininhos como nasceram, você estaria desesperado, porque não é isso o natural. E na minha vida espiritual, vocês entenderem, irmãos, que não é isso o natural de Deus para mim. Se eu não estou crescendo, se eu não estou desenvolvendo, existe uma coisa de errado, eu preciso abrir os meus olhos para entender o que está acontecendo de errado, e eu preciso tomar uma posição para mudar a forma que eu estou caminhando, a forma que eu estou andando, e entender que não é isso que Deus quer, não é esse o projeto de Deus para mim. Agora eu preciso entender uma coisa: para crescer eu preciso me alimentar. Voltando ao exemplo da criança que nasceu lá na sua casa, se essa criança não quer mamar hora nenhuma, a mãe que está com o peito inchado, inflamado, porque a criança não quer mamar, eu te pergunto, você estaria tranquilo e satisfeito com essa situação? Com certeza não. Agora, por que nós, quando estamos na presença do Senhor, muitas vezes não temos vontade, não temos anseio, não temos fome da palavra de Deus, não temos vontade de nos alimentar de Deus e achamos que isso é natural? Eu preciso entender que o Senhor me chamou para esse crescimento. Para crescer eu preciso me alimentar. 1 Pedro 2,2 projeta para mim, que todos possam acompanhar. 1 Pedro 2,2 desejai ardentemente como crianças recém-nascidos o genuíno leite espiritual, para que por eles vos seja dado crescimento para a salvação. Irmãos, não precisa entender uma coisa: o Senhor me chamou para que eu me alimente, eu preciso desejar esse alimento ardentemente. Uma criança, um recém-nascido, quando ela fica algumas horas sem se alimentar, sem mamar, ela chora e chora bonito, chora com força. Toda a vizinhança escuta, porque ela está com fome. E muitas das vezes nós que viemos para a casa do Senhor e nós não temos fome da palavra de Deus, desse leite genuíno que fortalece a nossa vida e nos leva ao caminho da salvação.
Muitas das vezes estamos na casa do Senhor e não temos desejo, vontade de abrir a nossa Bíblia e nos alimentar daquilo que o Senhor tem nos ensinado, tem para nos ensinar. Não paramos para ouvir uma ministração, uma pregação, não paramos para meditar naquilo que o Senhor tem nos deixado na sua palavra, não paramos para meditar naquilo que lemos. Passamos batido a semana inteira e às vezes lemos a Bíblia apenas durante o culto, apenas durante o momento que nós estamos na igreja. Eu preciso entender que se eu quiser crescer, eu preciso conhecer essa palavra, porque ela é que me fortalece, ela é que me nutre, ela é que enche a minha vida e me faz ser fortalecido pelo Senhor. Outro texto que também me fala muito ao coração, Hebreus capítulo 5, versos 13 e 14. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. O pastor, nos parece que os textos estão falando de coisas contrárias. Um fala que tem que desejar ardentemente o leite, e agora está falando de leite só para criança e o alimento sólido para alguém que já foi experimentado, alguém que está crescendo. Eu preciso entender uma coisa. O texto de 1 Pedro está falando da forma de um desejo ardente que o recém-nascido tem por ingerir o leite, que o alimento, que o nutre, que fortalece o seu sistema imunológico. Eu preciso entender que o Senhor me chamou para ter esse desejo pela palavra, essa vontade de aprender, essa vontade de absorver a palavra, mas eu não posso me acostumar simplesmente com esse leitinho que às vezes eu bebi quando vim para a casa do Senhor, os primeiros dias, os primeiros meses da minha vida com Deus. Eu preciso ansiar por mais conhecimento, por me aprofundar na palavra, por entender a doutrina, entender os ensinamentos da palavra, entender aquilo que o Senhor falou, entender aquilo que os apóstolos ensinaram, entender a ligação que existe entre o Velho e o Novo Testamento, entender aquilo que foi profetizado. Eu preciso ansiar por isso, porque isso vai me trazer crescimento, vai trazer amadurecimento, aperfeiçoamento na minha caminhada, e vai me tornar alguém apto a discernir o bem e o mal. Eu vou deixar de ser uma criança, uma pessoa inexperiente, inocente, sem maldade nas coisas, e não vou passar a ser alguém que começa a discernir os ardis do inimigo, as armadilhas do inimigo para a minha vida. Eu vou começar a observar se aquilo que eu estou vivendo é algo simplesmente material ou se é espiritual, e o quanto é espiritual na minha vida e qual o posicionamento eu preciso tomar diante daquilo. Eu preciso entender e me dispor a buscar esse alimento, irmãos, porque no início da nossa caminhada, muitas das vezes, o Senhor traz até nós a sua palavra e nos oferece essa palavra e nos nutre com leite. Mas com o passar do tempo já não é mais assim. Eu preciso entender que eu preciso buscar, eu preciso me alimentar, e eu preciso ter essa fome e sede da parte do Senhor. E eu preciso me lançar. Os que estão assentados no banco hoje, a maioria tem mais de 12 anos. Eu te pergunto, você que está aí sentado, precisa de alguém que te oferecer café da manhã, almoço, jantar, lanchinho depois na hora de dormir? Para mim, eu preciso oferecer. Deu o horário de me alimentar, eu estou abrindo a geladeira, estou procurando alguma coisa. Mas muitas das vezes, irmão, nós estamos na casa do Senhor há tempos e tempos. Estamos esperando que o pastor venha e traga uma palavra e coloque na minha boca, que ele traga uma orientação e me entregue, que ele traga uma revelação e entregue na minha vida, sendo que aquilo que o Senhor já tem dito, aquilo que o Senhor tem determinado para mim, para você, está escrito na palavra. E o próprio Jesus diz: examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas que testificam de mim. O examinar cabe a mim. E eu preciso ter essa fome, essa sede, eu preciso lançar a conhecer. De que forma? 1 Pedro 2,2: desejando ardentemente essa palavra. De que forma? Qual o alvo? Hebreus 5: não me contentando com o básico nem com o superficial, mas me lançando a conhecer profundamente essa palavra do Senhor da palavra.
Porque, irmãos, quando nós nos tornamos crentes maduros, quando nós amadurecemos a nossa caminhada, nós começamos a trazer evidências. E agora eu quero te dar uma oportunidade, nós temos uma oportunidade de observarmos as nossas vidas diante das evidências que nós vamos sentar aqui, para saber se a minha vida está amadurecendo, se eu tenho me tornado um cristão maduro verdadeiramente, ou se eu tenho sido alguém que tem estado estacionado à beira do caminho, achando que estou caminhando muito bem. Evidências de um cristão adulto: primeiro, ele não é inconstante. Ele não é como a onda do mar, que uma hora está lá na frente, outra hora volta. A palavra de Deus que aqui diz que aquele que é inconstante não vai alcançar coisa alguma diante do Senhor. O crente maduro, irmãos, ele é constante na presença do Senhor, ele tem uma obra, ele tem um propósito. Se as coisas estão ruins, ele está buscando o Senhor, ele está louvando, ele está adorando. Se as coisas estão boas, ele continua louvando, adorando e buscando a face do Senhor. Não tem diferença se é segunda, se é terça, se é sábado, se é domingo. Ele tem um compromisso, ele é constante, ele tem uma obra na presença do Senhor, ele sabe o que ele quer alcançar, ele sabe a forma que ele precisa caminhar. Nós temos visto um tempo, irmãos, que os cristãos têm se tornado extremamente inconstantes. Um dia eles estão fogo puro, dispostos, vindo à igreja, fazendo parte, querendo algo para fazer na casa do Senhor. No dia seguinte estão totalmente apáticos, indiferentes, quase precisando de uma galeota para colocar ele dentro, para levar ele para um outro. Quando eu sou inconstante, irmãos, eu não conseguia amadurecer. Segunda característica ou evidência de um cristão adulto e maduro: ele entende o valor da instrução, do conhecimento da Bíblia, ele entende o valor da oração e de uma vida cheia do Espírito Santo. Irmãos, nós temos vivido um tempo em que as pessoas não têm conseguido entender o valor dessas coisas, não dão valor à oportunidade que tem de orar, de estar na presença do Senhor, de se fechar no quarto de oração, dobrar o seu joelho. Às vezes estão ocupados demais com outras coisas, com outros afazeres, preocupados demais com aquilo que ele tem que fazer amanhã, com aquilo que ele vai realizar daqui a um tempo, a viagem que ele tem para fazer, ele não consegue separar um tempo. E às vezes, quando nós temos a oportunidade de estar, por exemplo, numa quarta-feira na igreja, para estudar a palavra e aprender a respeito da vontade do Senhor, estão ocupados demais. Quando nós temos a oportunidade de vir à igreja para orar juntos, interceder uns pelos outros, eles estão ocupados demais. E o problema é que essa ocupação, muitas vezes, nós não passam de desculpas, justificativas vazias, ocupações que durariam 10 minutos, e depois desses 10 minutos eles estão parados, mexendo no celular, assistindo televisão, fazendo outra coisa, porque não podia deixar para depois que voltasse para a igreja, não podia deixar depois que tivesse um tempo de oração e de leitura da palavra. O cristão maduro na presença do Senhor, ele entende o valor desse relacionamento com Deus, de uma vida cheia do Espírito Santo, e ele busca ser cheio do Espírito Santo. Terceira evidência: ajuda os mais novos a crescer. O cristão maduro, quando ele vê alguém que está chegando inexperiente, sem conhecimento, sem entendimento de muitas coisas, ele se aproxima dessa pessoa e diz: você está entendendo isso aqui? Filipe, quando ele é levado pelo Senhor ao deserto, vem aquele senhor na sua carruagem lendo o livro de Isaías, ele escuta o que ele está lendo e diz assim: você entende o que você está lendo? E quando ele vê: não entendo isso, ninguém, se tiver quem me explique, ele sobe ao carro, começa a explicar a palavra que estava sendo dito, começa a explicar que estava falando justamente a respeito de Jesus, que Jesus já havia vindo e tinha morrido, ressuscitado e trazido vida eterna. Ele diz: eu creio, o que me impede de ser batizado? Quando eu me torno alguém maduro, eu começo a observar e procuro ajudar aqueles que estão ainda na sua deficiência, na sua limitação da fé. Quarta evidência: evita reações carnais. Irmãos, eis o ponto difícil, porque muitas das vezes nós temos vivido um tempo em que a
nossa reação tem sido como uma dinamite que explode, que não há nada que possa contê-la. São reações carnais de gritos e brigas e discussões e tantas ofensas, de tantas situações e agressões verbais e, se bobear, agressões físicas, porque não estamos maduros, não estamos permitindo que o Senhor gere em nós algo novo. Viemos como estávamos e permanecemos como estamos. Eu preciso entender que se existem ainda reações que refletem o meu passado, eu preciso buscar o Senhor e pedir que Ele transforme a minha vida. Se existe ainda no meu coração um coração orgulhoso, que não consegue receber a correção, que não consegue se humilhar diante do Senhor, eu preciso correr aos pés do Senhor e falar: Senhor, tem misericórdia. Eu preciso estar disposto a buscar esse crescimento, esse amadurecimento, irmãos, porque nós estamos vivendo um tempo em que a perseguição virá, a luta aumentará, e se eu não for um cristão maduro, eu não vou resistir. Quando o Chico vier, eu vou olhar: não, Jesus entende, pode pôr o Chico, é só para minha família não passar fome. Quando vier a ameaça, se você não negar a Jesus, você vai perder o seu emprego, você vai perder a fonte do seu sustento, e a sua família vai passar fome. E vai dizer: Jesus, o Senhor sabe, o Senhor entende, eu vou te negar, mas é só por um momento. Irmãos, eu preciso estar disposto a crescer, porque se eu não for um cristão maduro, o tempo que se aproxima, eu não vou estar pronto para vivê-lo, e para depois de enfrentar o dia mal, permanecer na palavra. Outra evidência de um cristão maduro: a sua conversa edifica. Eu te pergunto nessa noite: aquilo que tem saído dos seus lábios tem edificado as pessoas que estão ao redor? Aquilo que tem saído dos meus lábios tem servido de edificação, de instrução, de correção, de inspiração? Ou tem sido conversa jogada fora, assuntos sem valor, piadas, coisas indecentes que não deveriam sair dos meus lábios? Como tem sido, irmãos, o nosso viver, o nosso conviver com as pessoas? Aquilo que tem saído dos nossos lábios tem servido para edificação? Porque se não tem servido para edificação, irmãos, infelizmente, eu não tenho amadurecido. Eu sou um cristão carnal. Se ainda há disputas no meu coração, se ainda há ciúmes, se ainda há tantas coisas carnais na minha vida, irmãos, infelizmente eu não tenho sido cristão maduro. Mas eu preciso amadurecer. E o cristão maduro, ele evidencia no seu caminhar, na sua vida, o fruto do Espírito: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Quero deixar mais uma pergunta para nós nessa noite: nós temos evidenciado o fruto do Espírito? Ou a minha vida tem sido uma vida de egoísmo, uma vida que só penso em mim mesmo, para mim primeiro, depois para outras pessoas se sobrar? Ou tem sido uma vida de tristeza, de angústia, de murmuração, de reclamação, porque as coisas não deram certo, porque isso não aconteceu da forma que eu esperava? Tem sido uma vida em que tem faltado paz, tem faltado a paz que excede todo entendimento, tem faltado bondade? Como tem sido, irmãos, a minha vida, meu caminhar na presença do Senhor? Eu tenho sido alguém que tem demonstrado mansidão e domínio próprio? Ou continuo como um cavalo chuco, que se tentar aproximar do jeito errado, leva a coice, vai ser ferido? Eu preciso entender, irmãos, que quando eu me torno um cristão maduro, eu começo a trazer evidências, porque o caráter de Cristo começa a ser gerado em mim. E o justo crescerá, florescerá e frutificará. E aí é interessante, porque se eu não crescer, se eu não amadurecer, como produzir fruto? É certo que hoje nós encontramos, às vezes, nas floriculturas e nos lugares especializados nisso, mudas de plantas, às vezes um pezinho de goiaba que não tem nem 30 centímetros de altura, que já está com uma goiabazinha pendurada ali crescendo.
Você te pergunta: isso é natural? Isso é normal? Não. São processos que são feitos ali com química, com coisas artificiais para que aquilo aconteça. E o problema é que às vezes esse pé de goiaba, parecendo um mosaico que você comprou ali, não vai produzir mais, porque aquilo não é um processo natural. Mas quando eu entendo isso, eu entendo da necessidade de crescer. Eu observo, por exemplo, uma planta do seu lugar natural que foi plantada e que está ali no crescimento natural. Ela passa um tempo e começa a desenvolver, ela começa a crescer e traz folhas e traz flores e começa a produzir fruto. Mas para que eu produza fruto, eu preciso me alimentar. E por que eu preciso crescer, Deus? Versículo 14 diz: na velhice darão ainda frutos, serão cheios de seiva de vigor, para anunciar que o Senhor é reto. Se eu não for um cristão maduro, como terei eu condições de anunciar a retidão do Senhor? Porque se eu não sou um cristão maduro, eu sou tomado, guiado pelos sentimentos, por aquilo que eu estou vendo. Então hoje eu estou vendo a bênção do Senhor, hoje eu estou vendo o Senhor agir, hoje eu estou vendo cura, hoje eu estou vendo a manifestação do poder de Deus. Eu declaro: o Senhor é reto, o Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso. Mas amanhã, às vezes a doença vem, o problema vem, a dificuldade vem, e às vezes eu olho para a situação e eu digo: Senhor, o Senhor não é reto. Se o Senhor fosse reto, por que eu estou passando nessa situação? Por que eu estou enfrentando essa dificuldade? Senhor, por que eu orei, eu pedi, eu clamei ao Senhor, o Senhor não interveio na situação, a enfermidade não cessou, a dor não parou, a dificuldade, o problema não cessou. Senhor, por que se o Senhor é reto, por que eu fiz isso, fiz aquilo? Eu tenho sido fiel e tenho clamado, o Senhor não tem respondido. Quando eu não sou uma pessoa madura espiritualmente, eu sou guiado pelas minhas emoções, e às vezes, irmãos, eu olho e digo: o Senhor ama todo mundo, menos a mim. Porque as coisas estão certas na vida do fulano prospera, fulano cresce e eu não. Se fulano está vivendo isso, está experimentando aquilo, e eu não consigo experimentar, porque Deus não me ama, o Senhor não tem prazer na minha vida, o Senhor não me atende. Mas quando eu, irmãos, me torno um cristão maduro, não importa a circunstância. Paulo, quando ele diz: tudo posso naquele que me fortalece, você pega os versículos anteriores, o que ele está dizendo não é que ele podia fazer proezas, fazer coisas extraordinárias, simplesmente ele está dizendo que ele aprendeu a estar contente em toda e qualquer situação. Ele aprendeu a passar pela escassez e pela abundância, tanto ter abundância como passar fome. Ele aprendeu a estar de todas as formas, e em todas as formas estava contente com o Senhor. Ele diz, por isso ele diz: tudo posso naquele que me fortalece. Não importa a situação, quem me fortalece é o Senhor. Eu consigo vencê-las diante de qualquer coisa. Mas se eu não sou um cristão maduro, eu não consigo ver essa verdade. E qualquer luta ou tribulação que eu passo, eu desanimo, eu murmuro, eu reclamo, e já não vejo mais a retidão, já não vejo mais o amor de Deus. Eu te pergunto nessa noite, irmãos, nós temos sido cristãos maduros. Nós temos sido cristãos que têm entendido, têm procurado esse crescimento, procurado esse desenvolvimento. Temos tido essa firmeza no Senhor, esse entendimento de que o Senhor tem algo maior, o Senhor tem um algo tremendo a realizar e alcançar através da nossa vida. Não importa se nós estamos como Israel, atravessando 40 anos do deserto, a terra prometida vai chegar. Não importa se nós estamos sendo açoitados e massacrados, o alvo de Deus vai chegar. Eu preciso amadurecer, eu preciso crescer. Para estar diante do Senhor e entender que a presença dele faz toda a diferença. Irmãos, o que fez diferença na vida de Sadraque, Mesaque e Abednego quando estavam na fornalha? A presença. O que fez a diferença na vida de Daniel quando foi lançado na cova? A presença. O que fez a diferença na vida dos apóstolos quando foram perseguidos e maltratados, foram esbofeteados, tomaram açoites? Foi a presença. É a presença que nos sustenta. Eu preciso me alimentar da palavra, eu preciso aprender a valorizar a presença do Senhor na minha vida, porque é ela que me dá
dar paz, ela que me traz fortalecimento, ela que traz essa harmonia, que traz esse entendimento e me faz saltar como um bezerro nesse trabalho, mesmo diante das dificuldades. E para encerrar, eu preciso permitir que Deus trate em todas as áreas da minha vida. O problema é que nós, muitas das vezes, irmãos, tem áreas da nossa vida que a gente fecha a porta. Olha isso, olha aquilo, e o pastor passava e tinha uma porta trancada no canto, e ele passava para lá e não ia aquela porta. Não, pastor, esquece aquela porta. Eu vou te mostrar outro quarto que eu tenho aqui. Aí nós passava de volta, tinha aquela porta. Irmão, o que tem naquela porta? Não, pastor, vem aqui, eu quero te mostrar o terraço, a churrasqueira do céu em cima, está tudo tão bonito. E o pastor passava, irmão, o que tem naquela porta? Eu falei, pastor, esquece aquela porta. Ele falou, irmão, agora eu vou mostrar aquela porta. Eu só sento aqui depois de você abrir aquela porta. E ela, sem graça, foi lá e abriu a porta. Dentro daquela porta estavam os seus objetos da sua religião passada, os seus instrumentos daquilo que ela praticava antes de conhecer o Senhor, daquilo que o Senhor queria libertar. Elas estavam ali guardados num lugar separado, que não tocava. E nós muitas das vezes fazemos com Deus a mesma coisa. Determinadas áreas da nossa vida, alguns orgulhos, alguns sentimentos, alguns pensamentos fechados, escuros, trancados no seu interior, na sua alma, que Deus não tem podido entrar. Se existe esse lugar, eu quero te convidar nessa noite a se colocar diante de Deus, se formando num cristão maduro. Mas se você não alcançou isso ainda, eu quero te convidar, Senhor, me ajuda, me desperta, faz arder o meu coração, faz arder o primeiro amor no meu coração, que me impulsione a ir, a buscar e a ter esse relacionamento com o Senhor. Se de repente você tem manifestado reações e atitudes, reações que não glorificam o nome do Senhor e que refletem o que você era no passado, eu quero te convidar para o Senhor, me ajuda. Eu preciso do Senhor, que o Senhor me cure, que o Senhor me liberte, que o Senhor me transforme e me faça alcançar o alvo, o projeto do Senhor na minha vida. Se de repente você tem vivido um tempo em que você não tem mais valorizado a presença do Senhor, e sua vida tem sido uma vida corrida, entra dia e sai dia, entra semana e sai semana, e você não para para ouvir o Senhor, você não para se render e falar, Senhor, eu te amo, Senhor, eu me alegro na tua presença, muito obrigado pelo teu Espírito Santo que tem me transformado. Se você não tem tido mais isso no seu coração, eu quero te convidar nessa noite e falar, Senhor, me perdoa, porque minha fé, o meu viver tem esfriado, mas Senhor, nessa noite eu quero voltar a ter esse entendimento, voltar a ter o meu coração quebrantado da tua presença. Renova, restaura essa fome, essa sede do Senhor, porque eu quero crescer, eu quero amadurecer, eu quero alcançar o meu propósito, eu quero frutificar na tua presença, porque isso, irmãos, vai fazer diferença. Porque o que faz diferença na minha, na sua vida, é a nossa posição diante daquilo que o Senhor fala conosco. Se endurecer o meu coração, virar as costas, falar, o pastor está muito enjoado, está exigindo, está cobrando demais, está colocando demais o dedo na minha ferida, eu não vou fazer nada. Vou continuar do jeito que está, tá bom. Vai continuar do jeito que está. Mas se eu entender diante do Senhor, o Senhor tem falado comigo e eu quero me posicionar, eu quero me levantar, eu me coloco diante do Senhor, de peço, Senhor, renova as minhas forças, me capacita, me conduz, o Senhor fará. E vai transformar a nossa caminhada, e vai nos fazer amadurecer, e vai nos fazer produzir frutos, e frutos que permaneçam para a glória de Deus. Pai, nessa noite nós nos rendemos diante do Senhor, nos colocamos, ó Pai, na tua presença, e pedimos, Senhor, toma nas tuas mãos as nossas vidas. Senhor, perdoa-nos, porque muitas das vezes temos, ó Deus, nos tornado cristãos acomodados, indiferentes ao Senhor, indiferentes à tua vontade, indiferentes, ó Deus, à necessidade de crescimento, e temos, ó Pai, estado como que estacionados e parados à beira do caminho, dependendo de alguém que olhe por nós, dependendo de alguém que traga uma palavra, que traga uma revelação, dependendo de alguém que nos leve, que nos traga, que nos conduza. Senhor, em nome de Jesus, perdoa-nos, liberta-nos desse comodismo, dessa frieza, dessa apatia, e leva-nos, ó Deus, a voltar às práticas das primeiras obras, voltarmos, ó Deus, ao primeiro amor, a ter, ó Deus, fome e sede do Senhor, desejo ardente pela tua presença, desejo ardente por ser cheio do teu Espírito Santo, por ser cheio, ó Deus, da autoridade do nome de Jesus,
Pai, nessa noite toma nas tuas mãos cada um de nós, meu Deus, fortalecer a nossa fé, em renovar, Deus, as nossas forças, meu Deus, nos colocar de pé na tua presença, para que possamos, ó Deus, caminhar e prosseguir diante do Senhor, ó Deus, na carreira que nos está proposta, para que possamos, ó Deus, fortalecer as nossas mãos decaídas, os nossos joelhos todos serem fortalecidos. Espírito Santo, nessa noite, traz ao nosso entendimento a área da nossa vida que precisa de um cuidado especial, de uma atenção especial, e traz, Senhor, um despertamento para nossas vidas, para que não sejamos mais acomodados, indiferentes ao Senhor. Senhor, no nome de Jesus, toma